Oi meninos, tudo bom com vocês? Então, essa semana nós vamos falar sobre solos, nós vamos falar sobre a sua formação, a sua constituição e os principais tipos de solo. A ciência que estuda o solo é uma ciência chamada de pedologia, né? Ela estuda a pedogênese, que é a gênese ou a criação do solo, né? Mas vocês já pararam para pensar qual é a importância do solo para nós seres humanos, para o planeta Terra, para a nossa existência aqui? Bom, para início de conversa, a principal importância desse solo são para as plantas, né? Para a agricultura. É de lá que as plantas elas tiram seus nutrientes, é de lá que elas vão tirar toda a água que vai ser absorvida pelas suas raízes. Então, ela vai ser extremamente, o solo, o tipo de solo vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da agricultura. Além disso, a água que nós recebemos dos rios também vai depender do tipo de solo, porque os minerais que estão presentes nos solos vão enriquecer esses rios, as nascentes vão depender desse tipo de solo, os tipos de rios que vão correr também vão depender do tipo de solo. Além do mais, as construções também vão depender do tipo de solo. Então, o tipo de construção que eu vou fazer, se eu vou precisar de um alicerce mais profundo, se eu vou precisar corrigir o solo, se eu vou precisar ter um processo de arquitetura, de engenharia mais elaborado, isso tudo vai depender da característica e da propriedade daqueles solos. Então é extremamente importante entender o solo, entender a sua constituição, entender o seu processo de formação. Até porque solo é um recurso que nós temos que parece um recurso em abundância, mas ele é um recurso finito. E nós precisamos cuidar desse solo, nós precisamos cuidar da sua degradação, né, para que ele não seja degradado, para que ele não seja poluído, porque o solo leva milhares e milhares de anos para se formar. Então, se nós desgastarmos o solo que nós temos à nossa disposição, daqui a um tempo nós não teremos esse solo que é um recurso tão primoroso, tão necessário para nós, para a nossa sobrevivência. Não enxergamos, andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2.000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. Mas por falar em solo, o que é um solo de fato, né? Quando nós falamos de solo, normalmente a gente pensa que o solo é tudo isso aqui, né? O solo é uma coisa única. Eu olho para a Terra, eu vejo lá uma única camada. Mas quem estuda o solo mesmo, que são os pedólogos, né? Os pedólogos, eles estudam o solo, eles veem várias camadas, eles observam vários horizontes e cada horizonte desse tem uma característica, tem uma propriedade, tá? E é a partir daí que nós vamos entender a importância do solo, nós vamos entender as características desse solo e nós vamos entender a composição de cada um desses solos, tá? Para início de conversa, nós precisamos entender o que é um solo. Solo nada mais é do que um processo de desagregação de uma rocha. Nós já estudamos as rochas, né? Essa rocha desagregada, intemperizada, vocês já também já estudaram o que é o intemperismo, né? Intemperismo físico, intemperismo químico. Então, o processo de intemperismo químico, intemperismo físico, atuando sobre uma rocha, dá origem ao que a gente conhece como solo. Então, o solo ele é formado
por matéria orgânica, tá? Que normalmente fica ali na primeira camadinha. Ele é formado por sais minerais, que em geral fica ali numa camada intermediária. E esse solo ele é oriundo de uma rocha, né? De uma rocha matriz. Essa rocha matriz, ela vai depender o material dessa rocha, ele vai depender do tipo de rocha. Tipo de rocha a gente também já viu, né? Rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Dependendo do material onde essa rocha começa a se desagregar, eu vou ter um tipo de solo diferente. Eu vou ter um tipo de solo com características, com minerais diferentes, e aí, óbvio que o que eu vou poder utilizar desse solo também é com propriedades diferentes, ok? Observe esse solo num relevo inclinado. Neossolo, horizonte A e rocha. Pouca capacidade de armazenar água, menos vegetação. Cambissolo, solo pouco profundo, pequeno horizonte B. E um solo muito profundo. Latossolo, apresenta um horizonte B mais desenvolvido. Bom, o solo ele vai evoluindo com o tempo, né? Eu já falei que o solo é um recurso finito. Vamos entender por que ele é um recurso finito, embora pareça que ele tem em abundância. O tempo ele é um grande amigo do solo, né? O solo leva milhares e milhares de anos para se formar. No início ali do seu processo de formação, nós temos uma rocha ainda não intemperizada, né? Começando a sofrer o processo de intemperismo. Ela começa a ser exposta à intempérie, ao vento, à chuva, à salinidade, e aí ela começa a se desagregar. No momento que ela começa a se desagregar, começa a se formar uma pequena camada de solo ali no seu início. É um solo ainda muito pequenininho, nós chamamos de um solo raso ou um solo jovem. Esse solo que vai se formando sob a rocha, ele também é chamado de litossolo. Lito é rocha, né? Nós já vimos isso. Litosfera, né? Esfera de rocha. Litossolo é um solo que se forma sob a rocha. Então eu tenho a rocha, olha a presença da rocha aqui ainda bem característica. E só um pouquinho de solo que eu tenho aqui. Então esse solo ainda é um solo que eu chamo de um solo muito raso, muito jovem. É óbvio que não é um solo muito bom ainda para a agricultura, né? A agricultura vai precisar, para uma vegetação aqui maior, eu vou precisar de muito mais nutrientes e esse solo ele não me fornece esses nutrientes todos. O tempo vai aí passando, né? E essa rocha ela vai sofrendo maior processo de desagregação. Eu ainda tenho uma rocha aqui, mas eu já tenho um solo um pouco maior. Esse solo é o solo que eu chamo de intermediário, é um solo que está em processo de transição. Essa transição dá um nome para esse solo de cambissolo, né? É um solo que está em processo de transformação, de mutação ainda, ele está se transformando ainda, então ele está saindo de uma rocha, né, matriz, está se desagregando, mas ele ainda não é uma rocha totalmente profunda, né? Um fator que é extremamente relevante, né, um fator que é extremamente relevante para o solo, né, para a formação do solo é o clima. Se for um clima mais quente e úmido, esse solo ele tende a ter uma formação mais rápida, ele se desagrega, a rocha ela se desagrega mais rápido, então ela vai ter uma formação mais rápida. Se esse solo ele se esse solo ele está num local mais frio, mais seco, né, com um ar mais seco, a tendência dele é desagregar com menos rapidez, né? Ele demora mais para essa desagregação. Então, um local quente e úmido, né? Países tropicais, por exemplo, a tendência é ter um solo mais desenvolvido. Locais temperados, por exemplo, a tendência é ter um solo normalmente menos desenvolvido, tá? Então, ó, com o passar do tempo, esse solo ele vai se desenvolvendo. E um solo bem mais desenvolvido, um solo que nós chamamos de solo maduro, bem desenvolvido, eu tenho pouca presença de rocha matriz, ele já totalmente desenvolvido, né? E eu já tenho, olha como eu tenho várias presenças aqui de camadas de solo, um solo bem mais presente aqui. Esse solo ele é chamado de solo de podizólico, né? Podizol ou podizólico. Então eu tenho aqui, ó,
um solo que eu chamo de solo maduro, solo desenvolvido, solo profundo, solo jovem, raso ou litossolo, aquele solo que ainda está se desenvolvendo, cambissolo, aquele solo que está numa fase intermediária, e um solo maduro, profundo, ou podizol, que é aquele solo que já passou por um processo maior de desenvolvimento, de evolução. Essas são as fases aí de evolução do solo, tudo bem? Bom, vocês viram ali na animação como é que o perfil do solo, como é que as camadas do solo elas vão se formando, né? Então, o solo, como a gente já falou anteriormente, ele é resultado do intemperismo físico e químico de uma rocha e da adição de matéria orgânica nessa rocha, né? Que vai nesse solo que vai ajudando nessa desagregação. Essa rocha, quando ela vai desagregando, ela vai formando camadas. Essas camadas, elas também são chamadas de horizontes, tá? E aí, para exemplificar, nós temos aqui um perfil de solo. Um solo, dependendo do tipo de solo, pode ter várias camadas, pode ter uma só camada, pode ter duas camadas. Essa imagem aqui é um perfil que nós chamamos de um perfil hipotético. É um perfil que tem é um solo que teria todas as camadas, um solo completo. Nem todo solo tem todas essas camadas, mas cada camada dessa tem uma característica, né? A primeira camada, que seria, na verdade, a camada de rocha, seria a camada D, ou horizonte R ou horizonte D, também chamado de rocha matriz ou rocha mãe, rocha san também, tá? Em alguns esqueminhos vocês vão ver rocha san, rocha matriz, rocha mãe, ou horizonte D, ou horizonte R. Tudo isso corresponde ao mesmo bloco, né? Na verdade é a rocha que ainda não sofreu intemperização, tá? É a rocha que ainda não sofreu desagregação. Acima dessa rocha, nós temos a formação de um horizonte que é o horizonte C. É um horizonte ainda muito pedregoso, que ainda tem a presença ainda bem significativa dessa rocha matriz, dessa rocha mãe, tá? Ainda tem lá vários pedaços ainda, começou a desagregação, seria aquele litossolo que a gente falou ali anteriormente. Acima do horizonte C, eu tenho a formação do horizonte B, que é um horizonte chamado de horizonte de acumulação. É aqui que estão os minerais, né? É nesse horizonte que ficam basicamente os minerais. É um horizonte também assim extremamente importante para o solo, né? E acima do horizonte B, eu tenho um horizonte A, em alguns esquemas chamado também de horizonte O, que é o horizonte orgânico, corresponde ao horizonte de fertilidade do solo, é onde eu tenho a maior quantidade de matéria orgânica. Quanto maior for esse horizonte, maior é a característica de fertilidade desse solo. Quanto maior o horizonte A ou o horizonte O, maior vai ser a fertilidade do solo. Tudo bem? Para a gente poder entender isso, tá? Então, dependendo da camada, dependendo da quantidade dessa camada, da espessura dessa camada, eu vou ter características diferentes desse solo. A gente vai ver isso numa fase posterior, né? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho isso, da característica desses solos de acordo com essas camadas. Tem alguns esquemas, isso vocês vão ver no material de vocês que está na plataforma, no material de estudo, tem alguns esquemas em que entre o horizonte A e o horizonte B aparece um outro horizonte, que é o horizonte E, tá? Isso, na verdade, é corretíssimo, aparece um outro horizonte aqui, é um horizonte ainda de acumulação, tá? É um horizonte argiloso, um pouquinho acima aqui do horizonte B, abaixo do horizonte A. Alguns esquemas vão aparecer dessa forma. Esse esquema que a gente está mostrando aqui é o esquema mais comum, é o que mais aparece nas provas, né? É o esquema mais característico do perfil de solo. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida é só procurar a gente que a gente vai sanar todas elas, tá bom? Beijão para todos, meninos.